meus queridos amigos, quinto encontro do nosso pequeno curso de Filosofia do Direito, em parceria com o site Contra Acadêmicos. Link para o PDF aqui embaixo e também para o próprio site Contra Acadêmicos. Na quinta aula deste pequeno curso de Filosofia do Direito, eu quero fazer um retorno ao que eu chamei de temas capitais da Filosofia do Direito, daí o nome atribuído à quinta aula, não é? De volta aos temas capitais da Filosofia do Direito. E o primeiro tópico da aula de hoje justamente diz, mais uma vez, os temas capitais da filosofia do direito. A filosofia do direito não é um produto de um único pensador, não é? Um estudo filosófico jurídico sério é sempre hercúleo e, diante da magnitude de textos que tratam do justo, é preciso até ter certa humildade intelectual para reconhecer que alguns recortes são necessários. Aqui, por exemplo, eu não quero tratar de textos de filósofos do direito da China, por exemplo. Aqui eu quero me limitar ao mundo ocidental, já que a gente vive na cultura ocidental. Aliás, a primeira página da História da Filosofia do Giovanni Reale e do Daran Tisseri é bastante direta. A origem da filosofia grega, ou melhor, a origem da filosofia em si é grega e ocidental. Os orientais tiveram, sim, sua importância em alguns aspectos científicos. Os gregos do período helenístico souberam absorver esses ensinamentos dos orientais para recriá-los teoricamente. E o Giovanni Reale e o Daran Tisseri escrevem justamente o seguinte: a filosofia, como termo ou conceito, é considerada pela quase totalidade dos estudiosos como criação própria do gênio dos gregos. A parada dessa pequena aresta, cumpre relembrar aqui, mais uma vez, os três temas capitais do nosso pequeno curso de Filosofia do Direito. O primeiro é conceito de direito, o que nos leva à epistemologia ou gnoseologia jurídica. O segundo é o fundamento do direito, o que descamba na axiologia jurídica. E o terceiro, mais uma vez, é o sentido ideal de direito, que poderia ser designado fenomenologia jurídica. O segundo item da aula de hoje diz: situação histórica e escala lógica de cada um desses grandes troncos filosóficos jurídicos. A rigor, bem situadas as coisas no panorama historiográfico filosófico, é crível supor que a primeira pergunta efetivamente formulada pelos pensadores não foi o que é o direito. Antes disso, o que se perguntou com os pré-socráticos e também com os sofistas foram coisas do tipo: por que existe a lei? Qual é o fundamento do Estado? Por que a autoridade? Por qual motivo alguém ordena e outros obedecem? Por que existem leis que contêm comandos, preceitos imperativos? Por que as pessoas estão obrigadas aos comandos? Por que a lei obriga? Qual é a razão, o fundamento da obrigatoriedade da lei? Esse conjunto de perguntas envolve o problema do fundamento do direito. Só depois é que se perguntou o que afinal define o direito. Né? Antes de se preocuparem com o que é o direito, preocuparam-se com o seu fundamento. Essas primeiras definições do que é o direito só brotaram mesmo com os jurisconsultos romanos. E ali vocês encontrarão a gênese, pelo menos para nós ocidentais aqui, principalmente dos países de civil law, a gênese do que é o jurídico. Né? No direito romanístico vocês encontram isso. O que é o sujeito de direito, o que é o objeto do direito, o que é o vínculo jurídico, etc, etc. Só depois é que surgiu uma terceira ordem de problemas, né? Com perguntas do tipo: por que e em razão do que o direito se transforma? Por que o direito muda com o passar do tempo? E qual é o sentido que governa a transformação do direito positivo? Como é fácil perceber, esses questionamentos aí, os últimos que eu acabei de mostrar, lidam com o problema da evolução do direito. Só que tudo que eu mostrei até aqui envolve inegavelmente uma ordem cronológica, se é que eu posso falar isso. Não se trata de uma ordem lógica. Se, em primeiro lugar, a humanidade dos gregos se preocupou com o fundamento do direito, me parece lógico me parece lógico situar o problema do que é o direito no primeiro lugar de todos. E só depois é que a gente pode definir a sua essência e o que é razoável investigar dentro do seu fundamento e da sua base ética.
Portanto, nesse nosso pequeno grupo de estudos, nesse nosso pequeno curso de filosofia do direito, eu quero exibir primeiro, como eu já falei, o problema da lógica do direito e, em segundo lugar, o problema metafísico do direito, tomando-se a palavra metafísica aqui com um sentido menos tradicional, tá? Esse último aspecto, né, esse segundo aspecto, que é o problema metafísico, entre aspas, do direito, será trabalhado mais tarde, quando enfrentarmos a axiologia jurídica. O fundamento do direito é a coerção? Perguntas retóricas aqui. O fundamento do direito é a vontade mais numerosa? A economia e os fatos econômicos podem servir de fundamento para o direito? A pessoa humana em si considerada é o fundamento máximo do direito? E num terceiro momento lógico, nós veremos aqui o envolver histórico do direito, que eu chamei justamente de fenomenologia jurídica. Primeiro ponto lógico, então, como eu já adiantei, epistemologia jurídica. Em primeiro lugar, estudaremos o problema lógico do direito, indagando o seu conceito. E daqui em diante a gente vai ficar mais nisso mesmo. Como já expliquei anteriormente, a epistemologia é a doutrina da ciência, né? Episteme vem do grego, que significa ciência. A epistemologia jurídica, portanto, pode ser conceituada como o estudo crítico dos conceitos e dos princípios universais do direito. É, portanto, um estudo que procura a universalidade lógica do direito, indagando o valor da ciência jurídica. Existem autores que preferem chamar a epistemologia jurídica de ciência do direito. Outros falam de lógica jurídica, de doutrina geral, de gnoseologia jurídica, etc. Vocês vão encontrar variedades por aí. Aqui, no Resenha Forense, eu preferi falar em epistemologia jurídica mesmo. Isso porque eu parto da premissa segundo a qual a gnoseologia é sempre mais geral. Analiticamente, portanto, eu acabo ficando preso ao ponto de vista que sustenta a impossibilidade de uma teoria crítica da possibilidade do conhecimento jurídico. O que existe, tão somente, é uma teoria crítica sobre as possibilidades e as condições do conhecimento geral. Portanto, me parece que a gnoseologia, sendo ela mais geral, não tem a mesma missão da epistemologia, vocacionada, ela sim, ao exame da ciência em particular. Por isso, epistemologia jurídica. A epistemologia jurídica procura definir, assim, o que se deve entender por direito. Mas ela não se limita a defini-lo. É que, determinado logicamente o que é o direito, surge a inevitável indagação de outros conceitos fundamentais. Alguém desatento aí poderia pensar, ele está falando dos ramos jurídicos, né? O direito civil ou o direito penal, por exemplo. Mas isso está errado. Nesse raciocínio aqui que eu estou mostrando, isso está errado. O que eu menciono aqui são os conceitos lógico-objetivos mais abrangentes, válidos para todas as disciplinas jurídicas. Exemplos claríssimos disso: sujeito de direito, objeto de direito, relação jurídica, pessoa jurídica, contrato, negócio, negócio jurídico, obrigação, norma, regra, mandamento, etc. Luiz Recasens Sitges, acho que fala assim o nome dele, é um professor mexicano, chamava esses conceitos que eu dei aí como exemplo de conceitos categoriais. É uma escala abstrata, uma depuração abstrata que chega a conceitos quase que metafísicos do direito, né? A exemplo do sujeito de direito. Né? Em primeiro lugar, portanto, o que nós vamos estudar é o problema lógico do direito. Eu sei que o avançar da aula é um tanto lento, porque eu estou tentando deixar os alunos, né, principalmente quem está começando o curso de Direito, bem situados. Né? Esse é o meu objetivo, é mostrar a posição de cada corrente de pensamento dentro da filosofia e, portanto, dentro da filosofia do direito. Fica mais fácil depois que a gente entender essas questões iniciais todas. No encontro 6, o próximo encontro, eu quero tratar com vocês da ciência do direito positivo e da dogmática jurídica, a diferença entre uma e outra, se é que existe essa diferença, eu parto da premissa de que sim, e vou explicar por que eu entendo que há a diferença. Um abraço forte, pessoal, até mais.